Bem, começando pela vitória do Asa, vi o jogo, ouvi a brilhante transmissão do nosso Clevânio. A vitória do Asa por 1-0 poderia ter sido mais ampliada pelas inúmeras oportunidades perdidas na partida. No segundo tempo, o Asa deu uma maneirada, mas também o Piauí cresceu no jogo. Mas a vitória foi justíssima. Parabéns ao Asa, estreia com vitória. Importante estrear depois de um bom tempo sem representar Alagoas na Copa Nordeste. O Asa volta de forma brilhante, vence o jogo e agora vai jogar contra o Botafogo na Paraíba, no estádio Almeidão. Depois da vitória, o detalhe negativo para mim, a ausência do torcedor. Eu olhei pro estádio assim, eu tava, poxa vida, o estádio sem a presença do torcedor alvinegro não justifica uma abertura de competição depois de muitos anos, o clube sem participar da competição, jogando em casa, precisando do apoio. São 3 jogos em casa, 2 jogos fora. O clube precisa desse apoio do torcedor, e a ausência foi o que eu percebi de forma negativa. Eu lamento profundamente, porque o torcedor tem que acompanhar mais esse time, tem que estar junto do time, olha. E são tantas as facilidades que a direção apresenta, o sócio amor gigante, enfim, para que você vá ao estádio, não justifica a não ida do torcedor ao estádio numa quarta-feira, um jogo às 19h30, não é? 19h30 seria chegar cedo em casa. Bem, o outro detalhe, Copa do Nordeste, arbitragem do Márcio dos Santos. Eu vi pouca coisa do jogo. O pouco tempo que eu vi o Márcio dos Santos bem no jogo. Apitando bem, o Vanderlei assistiu também. Eu vi o Márcio dos Santos seguro, fazendo uma boa arbitragem. Exatamente. Fazendo uma arbitragem. Durante todo o jogo fez uma boa arbitragem. Sem hora de si, o jogo sob o comando dele, a tranquilidade. Mas assim, é aquela coisa da frase, você coloca uma faixa, tá aberta, você coloca uma faixa com 1000 palavras. Se tiver uma errada, é a palavra que vai se destacar. As pessoas só olham o erro. Ninguém quer saber do acerto. Ah, mas ele foi impecável no aspecto técnico, ele foi muito bem no aspecto disciplinar. Mas ninguém quer saber disso, não. O cara quer saber do único erro da partida. Qual foi o único erro? Exatamente, ele ter apresentado 2 cartões ao mesmo jogador. E aí é evidente que a imprensa cai de pau, todo mundo mete o cacete. Gente, é uma danação. É uma danação. Eu lamento pelo Márcio dos Santos, que é um bom árbitro. Se ele tivesse fazendo uma partida horrorosa, aí esse posto ele tá mais perdido do que pitoba na boca de banguelo. Mas não, o cara tava bem no jogo, tá seguro, marcando tudo direitinho. Tanto é que a imprensa não comentou. O que comentaram? O erro fatal. Então, uma palavra errada no meio de 1000, você só percebe a única coisa que está errada. Ninguém vai perceber os 99% de acerto. A vida é assim. A vida é uma grande lição. Tem maior exemplo que esse? O erro do árbitro foi percebido mais que a atuação dele na arbitragem, que foi uma atuação do jogo muito boa. Mas, convenhamos, daqui a pouco tem CRB jogando com Itabaiana. Vamos ver a atuação do CRB, mas esse assunto para Oswaldo Barbosa. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Guima. Um abraço para você, boa noite para os companheiros de bancada. Pois é, ontem, lamentavelmente, aconteceu esse episódio aí com o Márcio dos Santos, e é como você bem colocou, infelizmente as pessoas só deram ênfase a um erro gravíssimo. Nós não podemos deixar de dizer que não foi um erro gravíssimo, foi, porque você não pode, uma competição a nível de CBF, você dá 2 cartões amarelos para o mesmo jogador e não expulsar o atleta. O correto seria o 2º amarelo, consequentemente o vermelho. Mas também é importante a gente colocar que a arbitragem hoje, ela não se resume a um árbitro só. A arbitragem hoje, ela é uma equipe, e faltou também uma atenção maior por parte dos assistentes e do árbitro reserva de orientá-lo no sentido de que ele havia aplicado 2 cartões amarelos para o mesmo jogador. Até porque quando o árbitro aplica o cartão no jogo, todos os demais integrantes da arbitragem, eles anotam. O assistente anota, o 4º árbitro anota, ou os assistentes anotam, além do árbitro. Então faltou esse trabalho em equipe também da arbitragem ontem no jogo entre Sport e Jacuipense. Mas isso não tira, lógico, a falha do árbitro alagoano Márcio dos Santos. Sobre essa questão da Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste que começou ontem com algumas partidas, e o Asa estreou na competição 13 anos depois e estreou com uma vitória diante da equipe do Piauí pelo placar de 1-0. O Asa poderia ter matado o jogo
poderia ter definido o jogo num placar mais elástico no primeiro tempo, quando foi muito superior ao time adversário. Jogou com muita intensidade, com marcação forte, com velocidade, com transição rápida, criando, que é o mais difícil no futebol, é você criar oportunidades, e o Asa criou muitas oportunidades no primeiro tempo, mas pecou no aspecto finalização. Mas conseguiu fazer 1-0 com o Igor Leite, que fez um bom primeiro tempo, como todo o time do Asa. No segundo tempo, não. A saída do Wanderson, que me parece que o Itamar Schulli, um dos objetivos é recuperar esse jogador para que ele seja importante para o Asa na Série D. O Wanderson fez um bom primeiro tempo, mas só conseguiu jogar 45 minutos iniciais. E aí ele tira o Wanderson, forçado a fazer essa substituição, coloca o Vitor Lima, que não entrou tão bem, não produziu tão bem como o Wanderson produziu no primeiro tempo, mas não foi a entrada do Vitor Lima. A gente precisa dar os méritos também para o time adversário, que cresceu no jogo. O Asa sentiu muito a partida. No segundo tempo, o time do Piauí foi melhor, mas era aquela superioridade no jogo que não obrigava o Cris a trabalhar tanto, a fazer grandes defesas. Era melhor porque jogou mais dentro do campo do Asa, teve mais volume do que o Asa, mas não criou muitas oportunidades. Eu diria que, no geral, a vitória do Asa, ela foi muito justa, principalmente pelo que o time produziu nesse primeiro tempo. E uma outra observação que eu queria fazer era sobre justamente a competição. Porque eu confesso que, assim, de certa forma, gera uma certa preocupação, porque a Copa do Nordeste, ela é uma competição de uma visibilidade muito boa da nossa região. Inclusive, ela é uma competição que ela traz muitos recursos financeiros para os clubes. Por exemplo, as equipes que estavam no pote A, como é o caso do CRB, do Ceará, do Fortaleza, do Sport, essas equipes, elas faturaram 2,5 milhões. Quer dizer, muito mais numa primeira fase do que mesmo a Copa do Brasil. Muito mais do que a Copa do Brasil. Se você avançar de fase, você vai ganhar mais uma grana muito boa. O Asa, que estava no pote 4, o Asa ganhou de cota o mesmo valor, basicamente, da Copa do Brasil. Então é uma competição muito boa. O que me preocupa, aí você falou que o público decepcionou, o que me preocupa é justamente isso. É ser uma competição fadada ao fracasso, com todo respeito, mas alguns clubes que participam da competição. Eu acho inadmissível uma Copa do Nordeste, você, por exemplo, não ter um Bahia. Não, porque a CBF definiu que o time que estiver na pré-Libertadores ou na fase de grupos da Libertadores não pode jogar uma Copa do Nordeste. Aí o Bahia vai para pré-Libertadores, dança, aí nem joga a Libertadores, nem joga a Copa do Nordeste. É um erro. É inadmissível você, por exemplo, no futebol pernambucano, com todo o respeito que se tem às demais equipes, mas você tem um Náutico e um Santa Cruz fora de uma Copa do Nordeste. É inadmissível você ter um CSA fora. É inadmissível você ter um Sampaio Correia fora. Essas equipes, elas são equipes de massa. 13 Campinense na Paraíba. São equipes de massa, de torcidas que enchem os estádios. E automaticamente você consegue movimentar mais, você consegue atrair mais. Veja aí as placas de publicidade. Veja quantas publicidades a Copa do Nordeste tem. Nem tinha. Tem não. Que era uma competição extremamente vantajosa num aspecto. Futebol, eu continuo dizendo, existe a paixão, a rivalidade clubística, mas futebol, ele é um grande negócio. Se você não tratar o futebol como negócio, as competições ou a competição, ela tá fadada ao fracasso. Muita gente questiona porque Flamengo e Corinthians recebem mais cotas na Série A do que os demais. Porque Flamengo e Corinthians, eles conseguem dar uma audiência maior às emissoras que transmitem do que os demais. Então isso é negócio. Então, infelizmente, na minha opinião, a Copa do Nordeste, do jeito que ela se encaminha, eu sinceramente eu vejo no futuro muito próximo, porque a CBF já tem esse pensamento. Informações que eu tenho lá de dentro da CBF é que essa atual diretoria, ela não vê com bons olhos esses campeonatos regionais. E da forma como ela está sendo conduzida, com todo respeito às equipes que estão participando, que nós temos grandes equipes e equipes de muita tradição, mas principalmente sem essas que eu citei,
eu vejo um futuro muito ruim para a competição. Muito bem. Nesse caso, boa noite, Guima, boa noite aos demais da bancada aqui. Nesse caso, teria que mudar, né, Oswaldo, o critério de classificação para a Copa do Nordeste. Além dos campeões, também entrariam outras equipes, pelo menos no seu pensamento, comungo do seu pensamento também. Vejo que, além das equipes campeãs e vice dos estaduais, dos 9 estados do Nordeste, poderia ter um critério aí para as equipes melhores ranqueadas no estado, como é o caso, por exemplo, do CSA, do Sampaio Corrêa, do Sergipe, do Bahia, de um Náutico, Santa Cruz, também entrarem na competição, de repente sair de 20 clubes para um pouco mais, não é? Para dar um pouco maior de visibilidade nessa questão até de patrocínio, porque quando tem um estádio cheio, a torcida do Santa Cruz leva 40, o Santa Cruz leva 40 mil torcedores para jogar um campeonato estadual lá em Pernambuco, para jogar uma Série D, lota o Arruda, né? Levando 40, 50 mil pessoas. Campinense, então, time desse tem que ter. Campinense, 13 da Paraíba. 13 da Paraíba. Times de expressão, e de grande torcida, né? É verdade. Porque assim, com todo respeito, Clevane, com todo respeito que todas as agremiações merecem, e diga-se de passagem, todas elas estão disputando pelos méritos. Sim. Porque conquistaram uma vaga dentro de campo. Eu não estou discutindo isso. Sim. Eu estou falando e pensando a competição como um negócio. Como um todo. Entendeu? Como um grande negócio. Aumentar o número de participantes. Com todo respeito, veja o jogo de abertura, porque esse jogo foi que abriu a Copa do Nordeste, que ele foi mais cedo, às 19 horas. Imperatriz e Retrô. Torcida zero. E aí? Não tinha. É um negócio terrível. Mas são as regras. Não, eu vou abrir. Falando comercialmente. Outra coisa é você discutir o futebol como um negócio. Sim. Como um todo. Claro, só para dentro do raciocínio do Oswaldo, para você seguir aí no programa, Guimarães. Em relação ao árbitro alagoano de ontem, Oswaldo, eu tive a informação de que o quarto árbitro alertou ele, que ele tinha dado o segundo cartão amarelo ao mesmo jogador. E ele não teria sido humilde. Ele disse não. O jogador ficou 8 minutos em campo. Não dei cartão. Então a atitude dele é mais grave ainda, porque faltou humildade para ele ouvir o companheiro de arbitragem. Exatamente. Eu também soube disso. O quarto árbitro chamou ele não teria sido humilde. E ele não aceitou. Inclusive o rapaz da TV Jornal ficou alertando que o quarto árbitro tinha falado com ele. E ele disse que ele não tinha dado o cartão. Então a punição tem que ser maior. Você tem uma ideia, o jogador, na hora que ele deu o cartão amarelo, eu vendo o lance hoje, na hora que ele deu o cartão amarelo aqui, o jogador vai pra cima dele, tipo assim, poxa, não me expulsa. Não, ele foi pra cima porque ele imaginava que já viria o segundo, viria o vermelho. Exato. E aí ele ficou aguardando, ele dá o vermelho, mas ele deu o amarelo, ou seja, ele guardou o cartão amarelo e estragou a arbitragem. Aí a punição dele tem que ser maior, pelo erro e por não ter respeitado o trabalho em equipe. Exatamente. Porque a arbitragem também é um trabalho em equipe. É verdade. Rapaz, ele ia tão bem, né? Estava muito na hora de tirar bem na partida. Muito bem na partida. Eu vou chamar, Vanderlei, o Jânio Barbosa, que está sendo muito aguardado e requisitado, porque saiu a tabela da Série D. E o menino Jânio, desde as 5 horas da manhã, que liga pra CBF, preocupado com essa divulgação. Inclusive, mandaram pra ele primeiro, pra colocar nas redes sociais. Ontem eu até perriei o amigo Wellington. Ele é hipertenso. Da Rádio Tupi, tem um acesso lá e disse, rapaz, o prazo era hoje, né? Ontem, na verdade, o prazo para os estádios. Até um susto, eu pensei que o Wellington Campos ia dizer, eu nem sabia que estava faltando a tabela da Série D, para ver como se dá pouca importância a essa competição. Eles vamos aguardar. E hoje, graças a Deus, saiu a definição, né? Vamos lá, a tabela? Tava tudo o Asa vai estrear em casa contra a Jacuipense, né? No próximo dia 4. Sábado de Aleluia. Dia Aliás, 4, o Vitinho, gente, você tá aí com ele, né? Então, ele passou toda a tabela do grupo do Asa aí. Exatamente. Deixa eu falar logo do Asa, depois eu falo dos demais jogos, né? O Asa Jacuipense, no dia 4, 17 horas aqui em Arapiraca, é um sábado. Isso. Né? Um sábado, 17 horas, Asa Jacuipense. Na segunda rodada, o Asa tem um duelo contra o CSE em Palmeira dos Índios. Esse é um jogo que, inclusive, na Palmeira dos Índios, é um dia de domingo, 16 horas. Depois o Asa tem um jogo contra o CSA, na terceira rodada. Aqui ou em Maceió? Aqui em Arapiraca, né? Eu só observar o horário contra o CSA aqui, deixa eu ver, o CSA é 16 horas. Parece que esse jogo é dia 18, é? É, dia 18, sábado, 17 horas, na verdade. Asa e CSA. Isso pela terceira rodada. Aí vem a quarta rodada, que o Asa vai encarar fora de casa a equipe da Juazeirense.
no dia de domingo, 15h30. Não tem nenhum refletor lá no Adalto Moraes. Não tem refletor lá. Porque tá sem iluminação artificial. A torre caiu, né? A torre caiu. Já era ruim. Com todo respeito ao pessoal do Juazeiro, mas a iluminação era péssima. Era péssima. Então, no dia de domingo, dia 26 de abril, o Asa encara Juazeirense lá no estádio Adalto Moraes às 15h30, isso pela 4ª rodada. Da 5ª rodada, o Asa vai encarar a equipe do Atlético. Fora de casa também. Tá marcado para o Antônio Carneirão, lá em Alagoinhas. Isso. No domingo, 16 horas, dia 3 de maio. Dia 3 de maio, esse jogo da 5ª rodada. Aí você sabe o que me chama a atenção aqui nessa rodada? É porque se a CBF usar o mesmo critério de tabela do que vem usando na Série B, a 5ª rodada ela passa a ser a 6ª. Exato. Dos jogos da volta. Exatamente. E aí o que acontece? Assim. Na última rodada, que poderá ser uma rodada decisiva, Asa e CSA jogarão fora. Exatamente. O Asa vai até Salvador, provavelmente enfrentar Jacuipense, e o CSA vai até Alagoinhas enfrentar o Atlético, e o CSE fecha em casa contra a Juazeirense. Desses jogos de ida aí, nos primeiros 5 jogos, o Asa faz 2 em casa só e 3 jogos fora. Né? Então, na volta ele faz 3 em casa e 2 fora. Agora, o que chama a atenção é isso, a última rodada você jogar fora. Salvador mesmo, Pituaçu. O tricolor da Palmeiras. Tanto CSA quanto o Asa jogam fora, não é isso? CSA e Asa jogam fora de casa. É isso que eu acabei de dizer. Na última rodada, os dois jogam fora. Na primeira rodada, o Juazeirense e CSE. O tricolor da Palmeiras vai a Juazeiro. Vai até Juazeiro. Júnior, antes de você começar, uma notícia salgada. Qual? O tricolor da Palmeiras. O time da terra do Davi Freitas. Você comeu bacalhau, A justiça, repare só. A justiça, o CCE. Você não traz notícia boa desse time, pelo amor de Deus. Não, eu tô tentando. Então, aqui, o CCE ia receber quinhentão. Oi. Quinhentão. Eu disse a você. Dos quinhentão não vai da Série D, só vai ser meiota. 250. Porque 250, quem vai papar é a justiça. Bloqueado pela justiça. Ou seja, é assim mesmo. Determinação judicial, penhora e bloqueio de crédito do clube da Sociedade Esportiva Tricolor da Palmeira. De quinhentão para 250. O Barbosa deve estar. Mas o que? Tá arrasado. Expliquei o que é que foi, não? Não é a penhora das dívidas. Mas há um processo que o CSE negociou, inclusive paga isso mensalmente, dentro daquilo que a prefeitura repassa como patrocínio. Poder Judiciário, repare só a gravidade da coisa. Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, para a 19ª região, a vara, que a vara é enorme, Vara do Trabalho da Palmeira dos Índios. Autor Vinícius Carvalho Vieira, o réu, o clube da Sociedade Esportiva Tricolor. Aí a sua senhoria, o senhor Samir Chaldi, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, aí bota o endereço, bota o fone, bota o e-mail. Assunto: determinação judicial, penhora e bloqueio de crédito do Clube Sociedade Esportiva Tricolor da Palmeira dos Índios, CSE. Aí daqui, barra não sei de onde, por meio deste expediente, com fulcro, coisa linda, nos artigos 789 e 855 do Código do Processo Civil, determina a penhora, bloqueio e transferência de crédito no percentual de 50%, meia boca, incidentes sobre o crédito do CSE da Palmeira dos Índios, oriundos da participação em competições organizadas ou patrocinadas pela CBF. Quem é esse Vinícius aí? O requerente, né? Conheço não. O cara que colocou na justiça. Oi. Quem é? Vinícius de que aí o nome dele? Vinícius de Moraes, deixa eu ver. Não. Vinícius, deixa eu ver aqui. Vinícius Carvalho Vieira. O Asa passou um bom tempo desse jeito. Desse jeito é. Mas deve, né, Oswaldo? Tem que pagar. Tem que pagar. Não tem. Um dia a conta chega, né? Não tem como fugir. Fugir. Exatamente. Cumpra-se. Leia-se e cumpra-se, determina a justiça. Bem, Jânio, continue com sua prosa. Pronto, então esses jogos do Asa nessa primeira jogos de ida da Série D do Campeonato Brasileiro. Lembrando só a sequência do Asa aqui: o Asa estreia em casa contra a equipe da Jacuipense, segunda rodada encara o CSA em Palmeira dos Índios, terceira rodada clássico contra o CSA em Arapiraca, quarta rodada viaja para encarar Juazeirense lá em Juazeiro da Bahia, e na quinta rodada o Asa encara a equipe do Atlético de Alagoinha, que vai jogar lá no estádio Carneirão, na cidade de Alagoinha. Então, essa definição. Agora, interessante aqui, viu, Jânio? Eu estava vendo aqui os jogos da volta. Os jogos da volta do Asa. O Asa só sai do estado na última rodada.
coisa boa. Porque ele, na sexta rodada, ele enfrenta o Atlético em Arapiraca. Na quarta rodada ele enfrenta a Juazeirense em Arapiraca. Na terceira rodada ele vai a Maceió enfrentar o CSA. Na nona rodada ele recebe o CSE aqui em Arapiraca e sai na última rodada para enfrentar a equipe da Jacuipense. O Vitor Hugo me passou aqui um detalhe super interessante. Que o Asa vai pra Bahia e lá fica. O Asa vai dia 26 pra Bahia jogar contra a Juazeirense pela Série D na quarta rodada. Isso da Série D. No dia 29, quer dizer, 26 tá lá, 29 fica. Vai enfrentar a mesma Juazeirense pela Copa do Nordeste. Sim. Aí fica lá mesmo, na Bahia, porque vai jogar contra o Atlético da Bahia pela Série D na quinta rodada, dia 3. Então, Asa 26. Se não houver mudança, já está louca aí. Isso se a CBF não mudar as datas. Rapaz, ainda tá muito relativo. Mas aí é bom, porque ele não precisa estar indo e voltando. Não, mas se a CBF mudar, ele vai ter que voltar. É muito cedo para você fazer essa previsão. Saber se o Asa tratando de tabela para a CBF. A gente saber se o Asa realmente fez essa logística, já preparou essa logística. Não. Deve ser uma ideia de planejamento baseado nessa tabela. Para você fazer essa projeção, porque você vai ter outras competições envolvidas, Copa do Brasil, você vai ter a própria Copa do Nordeste, que o Vitor Hugo já passou aí, mas é muito cedo. Tabela de campeonato, para mim, ela só tem a primeira rodada certa. As demais é muito imprevisível você seguir a tabela. Vai que até lá esses jogos da Juazeirense, né? O pessoal não consiga resolver a questão dos refletores. Então a estreia do CSE fora de casa às 15h30 contra o Juazeirense lá em Juazeiro da Bahia. Meu irmão, e foi naquela lua, naquela vibe. Não tem como ser diferente, não. Não tem como ser diferente. A temperatura lá é agora com relação, como diz a Magda, são os ossos do orifício. Com relação à primeira rodada, o Asa e o CSE jogam no sábado, dia 4. O CSA joga no domingo, dia 5. O CSA estreia no domingo no Rei Pelé contra o Atlético. Pronto. Então o CSA estreia em casa. E o domingo dia 5. O CSA da Palmeiras. Asa e CSE no sábado, o CSA no domingo. Já pensou? Todo mundo em casa. Não, o CSE é lá em Juazeiro da Bahia. Mas só sobra pro tricolor da Palmeiras. Roda. É o tricolor que paga. Gostaram da tabela? O Vanderlei gostou? Eu gostei muito. Muito, né? Pra o Asa foi maravilha. Gostei demais. Boa. Agora, resta saber se os reforços esta chegando aí, agora eu com chegou jogos, outro jogador, né, do Guarani, com jogos de ida e volta, eu não analiso tabela se foi boa, se foi ruim, não. É o Guarani. Porque você joga lá e você vai jogar aqui. O que você pode analisar a tabela que foi boa pro Asa foi a da Copa do Nordeste, essa sim. Porque só são jogos de ida, você joga 3 em casa e 2 fora. Aí é uma tabela boa. Mas jogos de ida e volta, você vai ter que fazer o jogo lá, vai ter que jogar aqui. Mas não foi tão ruim assim, né? Não, mas não tem tabela ruim em jogos de ida e volta. Porque você vai voltar. Você vai disputar 6 pontos sempre contra o mesmo adversário. Não tem como correr. E se sair salgada na primeira etapa, na segunda já sai mais doce. Sai mais doce, certo? Não é? Então não tem essa problemática. Por exemplo, se você estrear mal em casa, quem estrear mal, a tabela lhe permite que você recupere esses pontos fora contra esse mesmo adversário. O ruim é quando você não tem mais o confronto direto contra esse adversário. Ele já abriu 3 pontos de você. O que acontece na Copa do Nordeste, né? Exatamente. É um jogo só. Foi. Quem viu, mandar chegar, viu. Quem não viu, não vê mais. Então todo mundo gostou da tabela também, João Paulo? Gostou, Vanderlei gostou, Johnny gostou? Gostei, foi interessante. Eu não gostei. Muito bem. E vamos aguardar, ver se começa dia 4 mesmo. Série D do campeonato. Ele tá incrédulo, né? Não. Ele acha que não começa se tratando da CBF, eu espero tudo. Eu espero nada. Tudo, inclusive nada, como diz o Jânio. Rapaz, o Baraco foi não seja tão crítico. Daqui a pouco ele vai trazer esse negócio aí. Dê um créditozinho. Vamos falar um pouquinho. A bola já está rolando. As equipes, a arbitragem e o tempo de jogo. Vamos lá. A hora. As equipes aqui, ó. De que amanhã, Bari? O Clube de Regatas Brasil. De hoje. Você tá prevendo o quê? Vá, diga aí. O CRB entrou em campo com um time diferente. É lá na terra da cebola. Entrou em campo com Matheus Albino, Hereda, Henry, o Fábio Alemão, Lucas Lovati, Luizão, o Pedro Castro, Guilherme Estrela, Vinícius Nunes, Guilherme Pato e Luiz Felipe. Mudou, né? Alguma coisa. Mudou.
O Itabaiana. Porque ele deu uma. Descanso. Ele deu uma rodada no elenco, ele rodou esse elenco. Porque o CRB tem já no sábado um jogo contra uma equipe de primeira divisão do futebol brasileiro, que é contra o Vitória do Rei Pelé. E descontrataram um jogador horroroso. Você me contratou? O Patrick de Luca. Esse de Luca. 25 jogos no Cuiabá, um gol e uma assistência. Sim, Patrick de Luca. Tava no Cuiabá. Patrick de Luca. Tava no Cuiabá. Cuiabá, Vasco, Ceará, Bahia. É muito. E a fama que chegou pra mim, o pessoal me ligando logo volante, é que ele é fraco. Eu não vou mentir. Deixa o cara estrear, né? Também acho. Deixa o cara estrear. Eu não gosto de prenhar pelos ouvidos. Não, você. Não gosto, não. E outra, Guima? Acabou de dizer. Ela fica rindo, a carinha Porque dele. eu já ouvi tanta coisa. Hein, Guima? O Acabou Kevin. de falar do jogador. O Kevin, lateral direito. Nessa mesma mesa que eu estou aqui, inclusive esse senhor que nos fala, ele meteu o pau no Barroca, porque o CRB contratou o Jamais! Barroca. Tô lembrado. Tá É lembrado? o melhor treinador. E depois ele se redimiu. Eu não vi, não. Ele se redimiu, não. Eu vi. Na minha frente eu não vi, não. Doido é quem não muda de opinião. Na minha frente eu não vi, não. Mas a pessoa sadia, ela muda de opinião. É verdade. Por exemplo, durante a resenha eu costumo mudar de opinião em 5 vezes. Eita, indecisão. Em 2 horas. Hein, Guima? Diga aí. O Kevin, lateral direito, ele foi relacionado e está à pronta disposição do técnico Eduardo Barroca. E o Itabaiana, como veio o time Itabaiana, agora, Itabaiana vem com Léo, Isaac, Betão, Líger, o Tarcísio, Lucas Bessa, o Car. Lucas Abessa. Bessa. O Car, que é o capitão. Acho que é da praia do Dione Ribas, Rodrigo Alves, Everton Canela e Elimar. Canela é bom. Técnico Gilson Kleina. Gilson Kleina tá lá. Gilson Kleina. Bom treinador. Bom treinador. Itabaiana que não chegou esse ano às finais do Campeonato Sergipano e o CRB quase fez 1-0 ali. O Itabaiana foi o terceiro colocado, né? Foi, exatamente. E o Itabaiana vai disputar a Série C, né, do Campeonato Brasileiro. E nesse momento o América do Rio Grande do Norte está vencendo o Maranhão e o Ceará também vencendo o ABC por 1-0, os 2 jogos. América 1, Maranhão 0, Ceará 1, ABC 0. O resto dos jogos todos 0-0. Bem, o que vocês acharam? Sejam sinceros. Sobre. Quase que o CRB faz o gol, perdeu. Sim. Mais um. O que vocês acharam do jogo Asa e Piauí? Vou começar com você. Primeiro tempo, o Asa foi avassalador. Mereceu vencer. Primeiro tempo, o Asa mereceu vencer. Nós comentávamos, inclusive, isso. Eu falava com o Oswaldo sobre isso. O Asa perdeu pelo menos uns 3 gols no primeiro tempo que não se pode perder daquela forma. Tipo o do Alex Bruno, por exemplo. Acho que ele foi muito confiante na bola. Ontem foi um jogo que ele não foi bem. Não foi bem ontem. Mas assim, mas é um jogador que tem crédito com o Asa, tem crédito com a torcida e assim, bola no pé dele a qualquer momento ele pode resolver, não é? Então assim, o Asa teve o primeiro tempo pra mim foi avassalador. Segundo tempo, o Asa caiu. Não sei se é a palavra correta, o Oswaldo que é o nosso comentarista, o analista que vai trazer já sua opinião sobre o tema, mas vejo que o time do Piauí cresceu, voltou no segundo tempo, tanto é que logo no comecinho eu até falei com o Oswaldo, o que me parecia naquele momento ali é que o Piauí teria voltado para o segundo tempo com vontade, e o Asa um pouco disperso, não com tanta vontade, com tanto ímpeto como começou a partida. Então foi um jogo, na minha concepção, assim, no meu entendimento, de 2 pontos. Primeiro tempo foi do Asa, segundo tempo o time do Piauí teve aquele domínio de bola no setor de meio campo, mas também que não chegou com efetividade, não chegou com precisão para poder marcar o gol de empate, né? O melhor jogador do time do Piauí, o Natan, bom jogador Natan, começou jogando aberto pelas pontas, depois acabou jogando um pouco mais centralizado, já terminou o jogo jogando como meia, um pouco mais avançado, mas é um jogador bastante interessante. Mas assim, no contexto, o resultado foi interessante, a vitória por 1-0, mas o Asa passou sufoco no segundo tempo. Pra você, Vanderlei, como é que você viu o jogo? Não, o jogo foi justamente o que vocês estão relatando aí. Primeiro tempo do Asa, segundo tempo da Jacuipense, do Piauí. Primeiro tempo do Asa, segundo tempo do Piauí. Os 2 times tiveram esse balanço, né? um equilíbrio no jogo.
Mas o Asa poderia ter vencido fácil, se não tivesse realmente perdido os gols que foram quase cara a cara. Teve aquela cabeçada que o jogador do Asa realmente não soube cabecear bem. Teve o lance do centroavante que também não conseguiu fazer o gol. Mas o Asa poderia ter feito no primeiro tempo fácil, uns 3-0. Teve uma cabeçada do Igor Leite, meu irmão, que ia ser um golaço. O goleiro fez uma defesa do caramba. Uma defesa muito. Né? Então, resultado justo. Não, o resultado foi justíssimo. Justíssimo. Para você, Jânio Barbosa. A vitória foi um resultado justo, placar magro. Poderia ter vencido com mais facilidade. Não tivesse desperdiçado tanta chance, ou seja, a galera não botou o pé na forma como deveria. Então, acho que uns 3-0 era um bom resultado para o time arapiraquense. Me permita só dizer uma coisa: o Asa não pode ter essa queda de rendimento, porque se pegar uma equipe mais cascuda, uma equipe mais forte, mais qualificada, ele pode dançar. Você não pode perder a sua capacidade no segundo tempo, como o Asa ficou meio disperso, não sei o que aconteceu, o Asa não conseguiu jogar mais o futebol que fez no primeiro tempo. O Guima, até que eu sei que o Oswaldo vai falar sobre esse tema também agora aqui, antes que ele esqueça, eu sei que ele vai lembrar desse tema. A gente comentava ontem, o Oswaldo até falava sobre isso, chamava atenção sobre isso. O Cris, goleiro do Asa, tem momentos que ele parece que esquece que tá numa partida oficial. Exatamente. Ontem ele fez umas 2 lambanças em reposição de bola, que não pode se fazer aquilo numa competição importante. Perfeito. Não é como o Asa está disputando essa Copa do Nordeste. Ele tem que abrir o olho, porque no banco de reservas tem um grande goleiro também. Oswaldo Barbosa. Não, Guima, eu já falei ontem, falei hoje, inclusive, na abertura da resenha. Eu analisei o que foi o jogo ontem. Apenas pontuar algumas situações em cima do que o Vanderlei falou. Em tese, o Vanderlei tem razão, que você não pode fazer um primeiro tempo tão bom e cair tanto no segundo tempo, mas é preciso entender o seguinte, que o futebol é jogado entre 2 equipes. Exatamente. Futebol não é jogado com uma equipe só, não. Existem 11 jogadores do outro lado. E aí, às vezes, não é nem a equipe que cai muito de rendimento, você tem que dar os metros ao time adversário. O time adversário também cresceu no jogo no segundo tempo, corrigiu erros, fez uma substituição no intervalo que surtiu efeito, melhorou o poderio ofensivo da equipe. Inclusive, é bom a gente lembrar que o Piauí estava desfalcado, como informou o próprio Vitinho, talvez os seus principais jogadores, e mostrou que é uma equipe que também tem algumas qualidades, não é à toa que é bicampeã piauiense. Então, a gente precisa também dar os méritos para a equipe adversária, que melhorou no segundo tempo. Agora, o Asa realmente é uma das situações que pode ter chateado o torcedor, é porque o Asa fez no jogo, no primeiro tempo, o que é mais difícil fazer no futebol, que é criar. Mas aí pecou justamente na finalização. E 3 aspectos que eu queria colocar. A volta do Jefferson Lopes, que voltou muito bem. Isso mostra que foi um jogador que fez muita falta na reta final do campeonato estadual. O Igor Leite, me parece que a cada jogo está crescendo de rendimento. E ontem, na minha concepção, foi, com a camisa do Asa, a pior partida do Alex Bruno. Concordo. E outra, Guima, o Asa do segundo tempo foi um time muito afoito, não conseguia criar, insistiu muito em toques longos, jogadas aéreas que não chegavam, e quando chegava fazia passes errados. Enfim, parece que errou muito passe. Samuel prendia demais a bola, foi muito fominha. Ele ficou no vestiário. O Vitor Lima também errou bastante passo. E o Oswaldo falando aqui há pouco sobre o Jefferson Lopes, que voltou bem, veio bem ontem. Quando terminou o jogo, eu, antes de sair do estádio, conversei bastante com o Aleph. E tá bem, já tá naquela fase de transição, né? Fazendo trabalho separado e tal. Pelo que ele falou ontem, muito provavelmente, se a semana seguir da forma que vem os outros dias de treinamento e preparação dele, Jânio, muito provavelmente, se não já no próximo domingo contra a equipe do Botafogo, mas no próximo compromisso do Asa ele já deve estar relacionado. Fez falta. Está relacionado. Daqui a pouco vamos falar de reforços. Jânio Barbosa está engatilhado, tem reforço chegando, e tem um que
Voltou, o Boêmio voltou. Mas tem saída também. Também tem saída, né? Saída, vai. Jânio Barbosa tem um pacote bom daqui a pouquinho. Jânio Barbosa, reforços. Inclusive ontem o Yarley tá de volta aqui na Piraquense. O que achou o Yarley, Oswaldo, primeiro? Eu fiz um comentário ontem na jornada esportiva. O Yarley é interessante. O técnico do Asa o ano passado era o Raniel Ribeiro. Aí o Yarley não era titular no Asa. Já pensou? Com o Raniel. Aí vai o Raniel pro América. Aí leva o Yarley que não era titular com ele no América. Eu acho que ele gosta da companhia. Aí o Yarley vai pro América. Chega lá, também não é titular com o Raniel no América. E aí o Raniel vai e libera o Yarley de volta pro Asa. Eu não sei se o empresário do Raniel é o mesmo do Yarley, que você tem que levar o pacote todo. Se levar o Raniel, tem que levar o Yarley. Aqui pro Asa e pro América. Ou então, pronto, o Raniel fica lá e o Yarley vem pra cá. Enfim, é um jogador que de repente pode ter essa segunda passagem diferente no time do Asa do que não conseguiu ter na primeira. Porque o que não pode se comentar e nem reclamar é que o Yarley não teve oportunidades. Porque justiça se faça. O Raniel oportunizou demais para ele. Mas ele nunca conseguiu se firmar como titular. E saiu e não fez falta. De repente, com o Itamar Schulli, pode ser que o Yarley venha e consiga ser titular. Mas é curioso. O jogador não era titular com o Raniel. O Raniel sai do Asa. Aí, resultado, leva o jogador com ele. Chega lá, o cara também não é titular. E o Raniel vai e libera ele pro Asa, onde América e Asa vão disputar a mesma divisão que a Série D. Eu espero que o Asa tenha acertado na contratação e que o Yarley possa fazer o que ainda não fez com a camisa do Asa. Clevânio, gostou? Não. Meu Deus. Não. Ele teve a oportunidade do ano passado. Não conseguiu evoluir. Assim, tá na hora. Tá na hora do Asa começar a reforçar. Pra mim não é reforço aí. Isso não é muito cruel. Pra mim é uma contratação pra completar o time. Agora, reforço não é. Não. Reforço não é. É contratação. De repente ele pode chegar aí, queimar a língua de todos nós aqui. Eu não falei chegar aí, arrebentar, ser o artilheiro da Série D, mas eu particularmente não acredito. Não, né? Não acredito. Você é um incrédulo. Eu não teria trazido. Agora, o fato que me chamou a atenção, eu estava vendo numa rede social do clube, no final da matéria, dizia o seguinte, que o jogador que quis voltar pro Asa. Já pensou? Saudade do povo. De repente ele diz, eu quero voltar. Aqui é uma terra boa. Então é o segundo que pede pra voltar, né, gente? Não é, gente? Porque o Rony Lobo foi um, não foi? Rony Lobo. Me leva de volta? Não, o Rony Lobo trouxe essa informação de dentro do clube, né? É o time bonzinho. De todo jeito pro Asa. É o time bonzinho. Ele chegou do Guarani, eu já contei essa história aqui a você. É o time bonzinho. Se eu sou jogador de futebol ainda, se eu recebo uma proposta do Asa, eu venho de olhos fechados. Né? E vou explicar por quê. Primeiro que é um time de muita tradição, uma camisa e de uma torcida muito apaixonada. É verdade. Segundo, de uma cidade muito boa para se viver. Sim. Terceiro, que paga em dia. E quarto, não tem cobrança, porque quando perde, a culpa é sempre de alguém, nunca é culpa do jogador. Exatamente. Aí o jogador joga à vontade sem cobrança nenhuma. Aí de repente o cara tá lá num clube que tem pressão, o cara diz, papai, me leve de volta. Eu quero voltar. Aí de repente volta. Mas além é aquela tal coisa. Pode ser que essa segunda passagem seja diferente do que foi a primeira. Aliás, o que tem eu me lembrei, um abraço aí pro nosso companheiro Jário Campos. Aliás, eu me lembrei o seguinte, vou plagiar o Avalone. Será que a volta do Yarley, essa parceria com o Guarani, que tá chegando mais um aí, mais uma outra contratação que foi anunciada recentemente, será que essas contratações não tiveram o Guarani veio. Será que essas contratações não tiveram o crivo do executivo e por isso ele deixou o Asa? Mubarak tá fora. Interrogação. Olha, eu quero dizer o seguinte, essa saudade que dá é porque a Arapiraca vai implantar o VLT. E muitos jogadores queriam andar de VLT. O que é que tem a ver com isso? Então, por isso eles querem retornar aqui para Arapiraca. Você acredita em muita coisa. Não, eu soube. Você acredita eu tenho minhas fontes. Eu tenho minhas fontes. Eles querem vivenciar o VLT. Agora, o que eu tô curioso, meu caro Jânio Barbosa, é para saber o porquê que o Renan Mubarak deixou o time do Asa. Eu tô curioso. Ainda estamos no Yarley. Yarley gostou, Vanderlei.
Gostou? Não. Vanderlei, você sabe a família qual é a minha opinião sobre contratações para o Asa. Mas não gostou. Eu já vivo dizendo aqui há muito tempo. Se não tem dinheiro para contratar um bom jogador, é melhor você não trazer ninguém. Mas tem 650 mil a folha do Asa para agora, segundo o presidente. Aí contrata um atleta como esse. Mas ele é bonzinho. É bonzinho? Ele joga nada, bem. Nada contra a pessoa. Tudo bem. Ele joga bem. Nada contra a pessoa dele. Agora o futebol dele eu não traria trazido, não. O que está se analisando não é nem o futebol. O que está se analisando é a primeira passagem dele pelo Asa. Sim. Se de repente ele voltar e jogar tudo que ele ainda não conseguiu jogar pelo Asa, méritos para a diretoria. Agora, baseado no que ele não conseguiu jogar e não conseguiu se firmar em momento nenhum como titular, qual é o critério que você utiliza para a volta de um jogador desse? Então, e a Arley você não conheceu? Não, assim, dizem que o ruim de uma história contada duas vezes é que você já sabe o final. Mas aí cabe o jogador reescrever essa história e fazer valer, né? Mas baseado no histórico aqui apresentado, né? A gente imagina um final, mas aí o jogador pode reescrever essa história e fazer valer. Um final diferente. No ano passado ele fez 13 jogos, marcou 3 gols com a camisa do Asa, alguns deles pela Copa Alagoas, né? E nesse ano pelo América ele entrou em 8 jogos, né? Marcou 2 gols. No total foram poucos minutos. A última partida que ele entrou foi no dia 15 deste mesmo empate em 1-1 contra o Potiguar. Já que muita gente fala hoje em dia em minutagem. Quantas minutagens no América? 388. 388, vamos minutagem. usar. Dá 4 jogos. 4 jogos e um Corinthians. Não, 9 vezes 3, 27. 3 vezes 9, 27, 4 vezes 9, 36. Exatamente. 4 388, 4 jogos e um Corinthians. Corinthians Sapo. Ele atuou alguns jogos equivalente titular, mas não se firmava. É verdade. Ele não se firmou. Agora, como ele você participou diz, em 8 quem jogos. sabe Participou de 8 jogos. ele resolva jogar. Exatamente, Vanderlei. Porque eu tenho mas a questão não é histórias incríveis aqui para contar. A questão é o seguinte, eu queria só entender, como eu não entendo de muita, aliás, eu não entendo quase nada. Eu tento aprender todos os dias, né? E até porque faz parte da nossa vida. Mas futebol não quero aprender com você, não. Eu prefiro aprender não é humilde. Não, eu prefiro aprender com essas contratações, assim. Entendeu? Eu queria saber o seguinte, na reunião, aí senta na reunião, né? Vamos sentar aqui à mesa. Aí tá aqui o nome do Yarley. Eu queria saber qual é o critério que se utiliza para você chegar a um consenso de que vale a pena trazer de novo. Ou talvez não tenha nem reunião, nem sente à mesa, nem nada. Um só diz assim, eu contratei, sou eu que mando e trago. De repente pode ter essa pessoa no Asa, eu também não sei. Mas não tem uma equipe, não tem um grupo que senta, reúne para decidir as contratações. O Jânio que falou isso, né, Jânio? Eu não sei. Não é assim, Jânio, lá? Não tem uma equipe? Quem era a equipe? Quem era a equipe, Jânio, de futebol? Quem era a equipe de futebol? Quem é a equipe de futebol, Jânio? Claro que quem dá a cartada final é o presidente. Ele quer assim, não. O presidente, que ele dá o crivo. Presidente. Era o Mobarak, que agora não está mais. O Bruno Cerqueira também. Bruno Cerqueira. Né? E também o Dr. Chalub. Que André Chalub. Então são 4. Essa bancada aí. Até agora além do pessoal da análise de desempenho que analisa o jogador. E o técnico também, né? Também, né? Tem que ter o técnico também. Essa mesa aqui é pequena. Não é? Então, assim, eu creio que nessas contratações, acontecem reuniões. Então, se é tanta gente assim, reuniões aí eu queria saber o seguinte, qual é o critério? Por exemplo, voto. Vamos supor que nós somos dirigentes aqui, nós vamos contratar um jogador. Qual é o critério que o senhor vai me trazer para me convencer que vale a pena trazer? Mas se o Edmilson for o presidente, Edmilson Melo, aí quer ter, onde é que o senhor quer chegar? Ele vai dizer o contrato. Mas não é uma democracia. Não é uma reunião. Eu tô dizendo sim, mas se é assim como o senhor fala, pra ter a reunião então com tanta gente. O homem lá da Tapipoca. Sim, mas se o senhor tá dizendo assim, mas o Edmilson eu vou trazer. Não, então, mas a reunião no Asa não acontece isso, não. Sim, não tô falando do Asa, não, eu esqueço o Asa. Eu tô dizendo assim, numa reunião como essa, qual é o critério que o senhor me traria pra me convencer a contratar? No caso do jogador que já passou pelo Asa? E que não minutagem. Os 2 gols que o Yarley fez foi na segunda rodada do Campeonato Norte-Rio-Grandense, quando ele fez 2 gols contra o Globo. Contra o Globo? Globo SBT. Depois não marcou mais. E também supostamente não jogou mais. Entrou mais 2 partidas, mas depois só entrando no transcorrer do jogo não conseguiu
dar sequência. Mas boa sorte pra ele, tomara que claro. ele, esse ano, o que a gente quer é que dê certo. Agora ele sabe fazer gol. O nosso papel aqui é analisar os prós e os contras. Exato. Porque se não for pra isso, não faz sentido a gente estar aqui. Agora, não quer dizer que a gente esteja torcendo pro rapaz vir não dar certo. Não é isso. Agora, o nosso papel é analisar qual é o critério que se utiliza para você repatriar um jogador que não conseguiu se firmar como titular na temporada passada. Inclusive, o treinador que estava no clube foi para outro clube e levou ele. E nem lá no clube que o treinador levou, ele também foi titular com o treinador. Mas você ouviu o detalhe. Ele pediu com humildade. Sim, porque se ele pediu pra voltar, Guimarães, é porque não tava jogando lá. Sim, meu querido. Se ele tivesse bem lá e tivesse jogando, ele não ia pedir pra voltar. Isso é óbvio. Eu sou cristão. E eu quero saber o que a todos têm direito a segunda chance. Estou aqui com o Yarley, marcou alguns gols. Acho que vai servir aí. Porque aqui não vai ter espaço pra jogar. Pode ter certeza disso. Como é? Que o Ranieri foi consultado sobre isso. A liberação do jogador? Sim, claro. Creio que sim. Claro. Mas já chegou mais um hoje. Agora eu pergunto o seguinte: Léo Porfírio. Quem? Léo Porfírio. Deixa eu fazer uma pergunta. O treinador não participa dessas contratações? Participa, que ele acabou de dizer aqui. Agora é um grupo. Se um treinador não participar das contratações, o que é que ele tá fazendo lá? O treinador participa tanto que ele queria que o Asa tirasse do CSA o Cailan, o Ian, atacante, e o Matheus Melo, meio campista. 3. Ele queria tirar logo 3 do CSA. Eita, ia desmontar. E os jogadores não quiseram. Ia desmontar. Preferiram ficar lá no Jânio, o Léo Porfírio. Léo Porfírio veio do time do Guarani. Bom. Né? De Guarani do Campinas, né? Ontem à noite eu tava por aí e recebi a confirmação do repórter de lá. Cadê a foto dele, não? Ele é atacante, ele é meia. É atacante. É um ponta direita, né? É um ponta direita, tudo pelas extremas. Ele pelas extremas ponta não, né? Bom, esse daí eu não posso fazer análise nenhuma porque eu uso esse meu critério pra mim, pra minha pessoa, pro meu lado profissional. Eu não sou, nem nunca serei irresponsável com ninguém de comentar aquilo que eu não sei, que eu não conheço. Eu fiz um comentário sobre o Yarley porque a gente conhece. Claro. E aí a gente pode comentar mais detalhadamente o que pensa sobre a contratação. Mas sobre esse daí, eu espero que seja um bom jogador, mas não posso analisar porque eu não conheço o futebol dele. Vanderlei conhece? Na verdade, ele não conheço. É o primeiro clube profissional que ele vai atuar profissionalmente. Além do Guarani, na questão do futebol de base, todinho do Guarani. Qual é a idade desse menino? 21 anos. Ele vai ter uma oportunidade. Ele vem pra ter minutagem. Meu Deus do céu. Ele tá tendo ele vem por empréstimo, Esse ano ele só jogou 165 minutos. Peraí, o que é que o Vanderlei tá dizendo? Foi que houve, Vanderlei? Aonde o Asa quer chegar com essas contratações? Que é isso? O senhor tá sendo capcioso. Não seja pessimista. Rapaz. Não, eu não quero dizer primeiro seja um grande jogador. Pode chegar e arrebentar. Ele tá feliz, né? Primeiro contrato profissional que ele tá assinando, é isso? Assim, pra jogar e no Guarani ele era sub-20? E sub-21 vai subir, subindo de categoria. Figurou entre. Então o Guarani será contrato profissional. Mas assim, fora do eixo São Paulo, o Asa definitivamente. Boa sorte pra ele. Porque chegou o outro também, ontem a gente até falou. Tem mais um jogador. Do Guarani também, né? Teve outro jogador que chegou. E às vezes o time mesmo, ele não quer lançar para não estourar logo, de fazer muito sucesso. Ele bota nas outras equipes para dar essa minutagem, entendeu como é que é? Porque se ele botar num time, é olho grande. O outro foi o Gabriel Mota. Gabriel Mota. É meia esse Gabriel Mota? Meia de 24 anos, também estava na equipe do Guarani. 24 anos, inclusive. Mas esse aí tava no Osasco, né? Tava no Osasco. Disputando a Série A2 de São Paulo. Esse eu soube que é muito bom. É um bom jogador. E que estava, inclusive, com o Moacir Júnior. Isso. Que é o atual técnico do CSA. Exatamente. Então, até o técnico, o Itamar, falou a respeito desse contato com. Não sei se é o Frontini que está no Guarani, se não me engano é o Frontini. Como executivo? Como executivo e fizeram aí esses contatos para que o jogador pudesse vir aqui para o Asa. O Léo Porfírio tem quantos anos? 21. O Léo 24. O esse aí 21, o outro é 24. O Gabriel 24. Aqui diz o rapaz aqui, o Luiz, o presidente do Asa vai à rádio e fala que o time não vai medir esforços para contratar, que o time vai investir. E melhor ser sincero logo, o jogador praticamente vai estrear no profissional do Asa. Agora sim, a explicação. Já foi e o outro, dito. o Roberto, a análise sobre o Léo Porfírio é o seguinte, ele veio fazendo Asa, porque ele era reserva do Sub-20 e tem 3 jogos como profissional. O Carlos André, rapaz, será que o Asa tem tanto comparando o Operário, time que o Asa foi eliminado na Copa do Brasil? Pensa no time organizado. Que gente contratação. Mas o Jânio não já informou
que a direção do Asa tá esperando passar dia 27, que aí então faltam 2 fecha dias o mercado. E aí, resultado, você vai atacar mais o mercado porque vai ter jogador de repente com qualidade mais aí desempregado? Tá. Né? Porque não conseguiu nem emprego nem na Série C, nem na Série D, de repente você ataca o mercado aí, pode ser isso. Mas aí o perigo não é você ficar com o que restou do mercado? Aí eu não sei. Jânio, que dia vai ser esse ataque ao mercado? Dia 28. Dia 28. Porque ele falou. Você não ataca o mercado de futebol, pelo amor de Deus. Mas você não trouxe essa informação que foi passado para você isso para depois dizer que a gente tá inventando que o Asa ia esperar até o dia 27, não é isso? Porque depois do dia 27, muitos jogadores estariam aí no mercado da bola à disposição, não foi isso que foi passado para você? Agora sim, o que me pegou de surpresa foi a saída do Mubarak. O que houve? Eu confesso. Pois eu posso lhe dizer uma coisa, você me permite? Para mim não foi não. Foi não, Oswaldo? Para mim não. Para mim não. Como assim? Por que não foi? Ele já tinha pedido. A informação que eu tenho é que já havia uma insatisfação do executivo de futebol. Há algum tempo, inclusive, e por mais de uma vez ele já teria demonstrado interesse de deixar o clube. O Mubarak. E que aí algumas pessoas seguraram, pediram para ele não sair e tal. Qual a razão disso, Oswaldo? Bom, mas aí é como eu estou dizendo, eu me lembrei de novo do Avalone. E a informação que eu tive só foi até essa página. Essa que o senhor está me perguntando. Assim, embora não tenha confirmação. Rasgaram o livro e eu fiquei procurando as páginas e não encontrei a resposta. O que sobre... Teria sido o motivo, eu sei da insatisfação, mas o motivo, entendi. O cara rasgou tudo. Eu não sei se é verdade. Se é verdade. Teria sido calor, diga. Porque, inclusive, até na demissão do técnico de Cooley, a informação que ele foi pelo técnico. A informação que eu tenho. O Mubarak pode até me desmentir. O Mubarak. Ele foi o técnico? Não, era a favor do técnico não ser demitido. Sim. Do de Cooley. O de Cooley, né? No caso do Mubarak. Exatamente. Né? Por isso que a informação que eu tive só até essa página é que devido a algumas situações já havia uma insatisfação. Como também, quando eu tive essa informação, eu até pedi desculpas a mim mesmo. Oh, meu Deus. Porque eu fiquei sabendo de algumas informações da importância do Mubarak no Asa. E eu confesso que eu não tinha essa informação. E até a informação que eu tive foi o seguinte: você quer ver uma? O Alex Bruno. Pode não. Quem indicou o Alex Bruno pro Asa foi o Mubarak. Pensou. E quando ele indicou, foi muito criticado lá dentro. Pai, como é que você indica o jogador da segunda divisão do Uruguai? Do Alex aqui, a gente falou. Como é que você indicou? E o Mubarak bancou a contratação do Alex. Olha o olhar clínico do Mubarak. Então, segundo informações que eu tive, é um cara muito bem antenado no mercado, é um cara muito bem de uma influência boa, de amizades boas no mercado da bola, e foi um cara muito importante desde o ano passado no Asa. Então eu quero até aqui, de certa forma, retirar algumas coisas do que eu pensava do trabalho do Mubarak, depois do que eu fiquei sabendo. E diante do que eu fiquei sabendo, essa insatisfação já existia e que ele já tinha demonstrado interesse em deixar o Asa por mais de uma vez. O Jânio cobra o dia a dia, o Jânio sabe disso. Entendeu? E que aí de repente eu não sei o que foi que aconteceu para ser a gota d'água. Isso aí eu não sei. Primeiro se afasta o diretor médico, né? Que inclusive eu apurei a informação hoje a respeito do departamento médico da lesão do Júnior Viçosa, né? Júnior Viçosa, uma lesão demorada, uma lesão de ligamento, inclusive. Isso, no tornozelo. No tornozelo, é uma informação que eu tenho, estou dizendo para vocês ela de primeiro, essa informação. E eu já pedi alguma informação do departamento médico para saber se o jogador ele está em tratamento intensivo, a informação está muito bem de passagem. Nem precisa nem de cirurgia. Não precisa nem da cirurgia, mas eu já peço aqui o adiantamento, nem pedi isso de forma, mas sei que tem algum diretor vindo para passar um diagnóstico do atacante Júnior Viçosa. A informação que eu tenho é que foi um problema no ligamento. Do tornozelo. Do tornozelo direito do jogador. Segundo médicos, de que eu já ouvi, é menos mal, não é que é bom, claro que não é bom, não é. Mas é menos mal uma contusão ligamentar de tornozelo do que joelho. Exatamente. E até com o tratamento você consegue recuperar, né? Diferente de cirurgia. Mas de antemão já peço aqui a público, para que o pessoal do Asa acompanhe muita gente, para dar um parecer sobre o Júnior Viçosa. Permanece no tratamento médico poderia intensivo, né? É o doutor Daniel que assume agora, né? Um tratamento intensivo para que eu possa recuperar o jogador. Ou seja, esse ano definitivamente
Não, pelo tratamento ele volta a jogar. Que aliás eu não. Na próxima semana já deve estar voltando. Fiquei sabendo por alto assim, porque você falou. Mas agora você trazendo essa informação, eu quero mandar um abraço aqui pro doutor Edmilson Filho. Também. Eu acho que o Asa perde, mas perde muito. Claro. Com a ausência dele no dia a dia. Não tenha dúvida disso. Nada contra o outro profissional que está, doutor Daniel, que também é muito competente. Mas assim, pelo trabalho que vinha fazendo nos últimos anos aí à frente do departamento médico do Asa, e pelo que nós conhecemos, como profissional, como ser humano e como torcedor da agremiação esportiva Arapiraquense, e não é de hoje, eu acho que o Asa perde muito com a ausência do doutor Edmilson Filho no dia a dia. Doutor Edmilson, antes de se formar médico, antes de se tornar o profissional que se tornou, porque estudou pra caramba pra isso, ele acima de tudo sempre foi um torcedor de acompanhar jogos do Asa. O Jânio tá lembrado que em 2016 nós fomos fazer um jogo lá em Juiz de Fora, o Jânio e o companheiro Nelson Filho, ele saiu do Rio de Janeiro pra Juiz de Fora para acompanhar o jogo do Asa. Então, quer dizer, eu acho que uma pessoa como essa, você tem sempre que ter do lado. Do perto.